Oiê, oi gente, boa tarde, boa noite. A Débora tá com dificuldade para acessar o Instagram, a gente tá ajudando, tá bom? E já já a gente começa. Vão chegando aí, eu vou escrever aqui para fixar o comentário, para ficar o nome dela aqui, e a gente está tentando conversar com ela pelo telefone para ajudá-la a entrar aqui, tá bom? Então tenham paciência, posso até pôr uma música para vocês ouvirem. Me digam se minha imagem tá boa, se vocês estão me escutando. Deixa eu fixar o comentário. Oiê. Aí, bate-papo com Débora Maria da Silva sobre os movimentos Mães de Maio. Eu abri a live já para ir fazendo vocês chegarem, né? Mas a Débora tá com dificuldade de entrar aqui. Estamos aguardando. Essa live faz parte de um projeto. Esse projeto é do coletivo Sementes, se chama Querem Nos Enterrar, mas Somos Sementes. O nome do projeto é contemplado pelo edital VAI, da Secretaria Municipal da Cultura. E a gente ia realizar uma série de apresentações do espetáculo. A gente tem um espetáculo com esse mesmo nome, né? Querem Nos Enterrar, mas Somos Sementes, que fala um pouco sobre o luto das mães que perdem seus filhos para violência de Estado. E aí a gente, por conta da daqui a pouco ela chega. Olá, oi Jorge, oi Dalila, Felipe, Tatá, todo mundo chegando aí. Estamos aqui num aquecimento para a live. Tá ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo? E minha imagem tá boa? Que eu tô no Wi-Fi. Então vamos aguardar a Débora chegar. Vou falando umas coisas, talvez depois eu repita para ela aqui. Mas essa live tá na sequência, é a terceira live que a gente tá fazendo, as outras duas estão gravadas, então quem quiser, puder, vai lá na página do Coletivo Sementes, dá uma espiada. A gente tem uma live com a Caê Guajajara falando sobre o genocídio indígena, que foi a nossa primeira live, que tá lá gravada, deem uma olhada. Que mais que eu posso falar para entreter vocês? Meu nome é Camila, eu sou diretora do coletivo. Que bom que tá tudo ótimo, só falta a Débora então. Temos a presença aí dos integrantes do coletivo no bate-papo. Eu acho que ela chegou. Ou vamos ver quem é que tá aqui. Não é não. Ela tá me mandando mensagem aqui, eu vou respondendo. Vou mandar o link para ela por aqui da live para facilitar para ela entrar. Só um minuto. Pronto. Só um minutinho, gente. Tô fazendo a Débora chegar aqui. Ela entrou, eba! Agora. Tan, 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 tan. Notando. Tá me escutando? Tô te escutando, tô te bem, tá ótimo. Boa tarde, né? Acho que isso aí já é o mínimo, uma noite dá para escutar tranquilo. Dá para escutar. Muito obrigada pela sua presença. Eu estou aqui me tremendo um pouquinho de falar com você, que admiro demais sua luta. Como eu falei para você, eu vou apresentar brevemente o coletivo, que é esse vai e aí a gente já abre para você se apresentar e para as perguntas, tá? Aí o pessoal vai dar perguntas também, e também falar se a nossa imagem está boa, se vocês estão ouvindo bem a gente, tá bom? Bom, então, meu nome é Camila Andrade, eu sou diretora do Coletivo Sementes, né?
esse projeto, ele começou em 2016, quando os crimes de maio estavam completando 10 anos. Espera aí, deixa eu silenciar aqui o negócio, vamos lá. E nessa época, Débora, eu era professora de uma escola de teatro e eu estava investigando com os alunos, né, com alguns jovens, textos que falassem sobre migração, porque a maioria desses jovens eram jovens migrantes, assim como você também, daqui a pouco a gente vai contar a sua história. E aí, dentro desses textos de migração, a gente encontrou um texto que é de um cara que não é brasileiro, se chama Cisne. Ah, estão falando que meu áudio está bom. Vejam se melhor aí, gente. Enfim, aí, o texto, Débora, ele retratava a dor da família, de uma família que perdeu o filho na guerra. E quando eu apresentei esse texto para os jovens, eles falaram que isso é uma realidade muito distante deles, porque no Brasil não tinha guerra. E daí eu contei para eles sobre os crimes de maio e sobre o movimento. E nós estávamos completando 10 anos e a gente foi na sua coletiva de imprensa, que aconteceu lá na Casa do Povo, no Bom Retiro. E depois teve uma manifestação, que acho que estava... a manifestação era dos 24 anos. 2 de outubro, né? Do massacre do Carandiru. Isso, do massacre do Carandiru, isso mesmo. A gente estava lá e aí eles viram você falar, ouviram a luta e ficaram muito inspirados. E a gente pegou esse texto, que não era brasileiro, e adaptou ele para contar a história das Mães de Maio, dentro da escola de teatro ainda, né, naquela época. E a gente se envolveu muito com o projeto, sim, e a gente decidiu seguir com o grupo. Então, esse grupo Coletivo Sementes nasce inspirado na sua luta e na luta das Mães de Maio, por isso eu estou aqui emocionada de falar com você. Ai, desculpa. E é isso, aí o coletivo seguiu, são jovens que a maioria migrou para São Paulo para estudar teatro, né? E acabou estudando teatro e virando militante por conta da sua luta também, que inspirou a gente. Eles estão todos mandando um monte de coração para você. E aí é isso, sobre o coletivo, agora a gente está com esse projeto que era para estar circulando com a peça, só que a gente não pode circular por conta da Covid, né, da pandemia, e a gente está produzindo os vídeos que você viu e convidando as pessoas, e o nosso sonho está se realizando agora de poder ouvir você e poder fazer a sua voz ecoar para as pessoas e contar da sua luta. Então, muito obrigada, aqui chorando. A gente entrou bastante em contato com a história, a gente naquela época conseguiu o livro, né, Mães em Luta, e leu as histórias de vocês, e é isso, a gente te agradece, a gente se inspira na sua luta, acho que isso é o suficiente para falar do grupo, e eu queria agora que você se também falar que ela é fundadora do Movimento Independente Mães de Maio, moradora de São Vicente, pernambucana, mãe, né? E é isso, movimenta muita, né? Muita com a sua luta. Então, muito obrigada e você pode se apresentar. Camila, eu que agradeço imensamente essa oportunidade. Eu conheço o trabalho de vocês, né? Eu estava meio confusa porque é vários grupos de teatro, a gente é focado na arte, né? Eu acho que sem arte não tem luta, sem luta não tem arte, né? Para nós. Mas um imenso prazer, né? Agradecendo ao coletivo no geral, na sua pessoa, Camila, mas também em especial a Kinda, que teve paciência, ela fez uma mobilização, assim, sabe? Essa pandemia me deixou, assim, muito mexida, porque são vidas humanas que estão indo embora e mexer com a vida humana mexe com
eu não digo para você com o meu coração, porque é um coração que já vem sangrando há 14 anos, mas ela mexe com a autoestima de qualquer ser humano que luta pelos direitos humanos, principalmente focado no direito à vida, que é o movimento das mães. Né? Eu sou Débora, eu estou com 61 anos agora, estou entre aspas, na idade, né? Na idade que está no grupo de risco, mas eu não me sinto no grupo de risco, porque quando você tem uma missão dada pelo seu filho, eu acho que você cumpre a risca e ele jamais vai deixar que alguém, ou então que nenhum mal, né, aconteça comigo. Então, esse movimento, ele vem assim, como é que eu posso dizer para vocês? Ele veio de uma perca do meu filho, mas essa perca, ela já tinha acontecido, né, no seio da minha família. Há 39 anos, desapareceu meu irmão, né, enfim. Então, quando ele desapareceu, até o dia de hoje, eu comecei a lidar com esse sentimento, assim, da impunidade. Para além, né? Depois vem o assassinato do pai dos meus filhos, dos meus 3 filhos, né? De um pai só, né? E eu já não estava mais com ele, eu já estava separada há 10 anos, né? Quando ele faleceu. Os modus operandi foi assim de requinte de crueldade. Eu tive que me virar nos 30 para entender a perícia, mas veja bem, quando a gente vem de uma parte muito feminista, dentro da tua ideologia, de tentar caminhar com as tuas próprias pernas sem deixar que ir pela cabeça de outras pessoas, né? Eu venho com uma mentalidade assim muito nordestina para essa luta. Eu nasci em Pernambuco, sou pernambucana, vim de lá com 3 anos. A viagem foi encarada pelo navio. Várias crianças morreram porque era muito frio. Meu pai, minha família fala muito isso. E eu fui a única que sobrevivi como um bebê, 3 anos, né, uma criancinha. Minha mãe conta que várias crianças morreram e eles colocavam numa caixinha de papelão e soltavam no mar, né? E depois, eu muito pequena, então os tripulantes, eles tinham muito cuidado comigo para mim não morrer, né? Porque era muito frio em alto mar. E meus pais eram muito pobres, eles vêm de Pernambuco, praticamente assim, decidiu minha mãe e meu pai morar junto, fugiram de Pernambuco, os dois, minha mãe paraibana, meu pai pernambucano, vieram para Santos, para São Vicente, quer dizer, e teve a minha irmã mais velha, e depois ele retornou para Pernambuco, né? E quando ele retornou para Pernambuco, teve meu irmão, né, esse que é desaparecido, e a minha mãe me teve. E aí voltaram de novo para São Vicente. Em São Vicente foram morar de aluguel. A minha tia tinha uma casa também em São Vicente. E depois do Parque São Vicente, a nossa família se mudou para Vila Fátima, também, que é um bairro periférico, né? Mas eu tenho família que mora na Vila Fátima até hoje. E aí ocorreu um acontecimento assim muito grande na época. Para nós foi um acontecimento muito crucial, porque na época, quando eu mudei para Vila Fátima, eu já estava com 5 anos, né? E perto de fazer 6 anos, minha mãe estava grávida da minha irmã, Cláudia. E minha mãe teve ela, e foi quando a minha mãe
ela tirou a Cláudia do berço para dar de mamar. A polícia estava atrás de um rapaz e ele pulando as casas, ele pegou e entrou dentro da casa da minha mãe, pulou a janela e no momento que ele pulou a janela, ele se apoiou o pé no berço da minha irmã. E aquilo ali foi muito, muito difícil para a nossa família, minha avó muito apavorada, e pegou e tirou meus pais, né, e nós, da Vila Fátima, comprou uma casa, construiu um chalé de madeira no Jockey Club, e a gente foi morar lá e moramos até o dia de hoje, né? Moramos, a gente, modo de dizer, porque meus pais moram lá, mas eu fui criada assim com meus pais. Meu pai muito rígido, conservador, eles eram crentes. Eles são crentes até o dia de hoje, eles são da Primeira Igreja Batista de Santos. E meu pai, ele começou a querer obrigar a gente a ir para a igreja. Nós éramos nós fomos crescendo, e quando deu 12 anos, ele arrumou para mim um serviço na fábrica de macarrão de empacotadeira. E eu fui, e ali eu comecei a entender que eu não era obrigada a ir para a igreja. Não era obrigada para a igreja, eu queria usar uma calça comprida, eu não podia. Aí eu comprei uma calça comprida. Aí ele rasgou a calça. Primeira, eu comprei suaves prestações. E eu falei para o dono da loja que meu pai tinha rasgado a minha calça. E na segunda prestação, meu pai falou que ele ia pagar. Eu falei que eu não pagava mais. Aí ele foi pagar e o dono da loja deu uma calça comprida de presente para meu pai dar para mim. Aí depois eu falei, eu vou tirar a sobrancelha. Quando eu tirei a sobrancelha, ele correu assim em volta da cama e eu correndo, dando balão nele. Eu me lembro disso, que ele queria arrancar a minha sobrancelha de facão. Muito rígido. Aí depois eu resolvi que eu não queria ir mais para a igreja. E ele falou que quem não era crente não ficava dentro da casa dele. E eu falei, imagina, eu vou pro baile. Eu vou sempre pro baile, eu vou pro baile. O baile ou a minha casa? Eu falei, o baile. Aí fui pro baile. Né? Saí de casa, eu ia completar 15 anos. Mas eu já conhecia, assim, mais ou menos o pai dos meus filhos, e fui atrás deles, e chegou lá, eu fui morar com ele, né? Eu completei 15 anos morando com ele. Eu tive o Rogério com 17 anos, eu sofri muito o parto do Rogério, foi uma cesárea que me mutilou, uma cesárea que naquela época eles fizeram uma cesárea em pé, porque eles faziam cesárea em pé, mas ela veio toda torta, eles mutilaram meu corpo todo, eles fizeram uma cesárea às pressas, porque o Rogério estava morrendo, já estava com dor há uma semana, e o médico achava que eu tinha que ter um parto normal, mas eu não tinha passagem, e eu só fiz um parto e consegui salvar meu filho, porque eu não sabia que minha mãe estava no hospital ganhando o último filho dela, né, que é o meu irmão, o caçula, e a gente não sabia, a gente sabia que estava grávida as duas juntas. Ela ia ganhar no hospital em São Vicente e eu ia ganhar em Santos, porque eu morava em Santos. E acabou a gente se encontrando no hospital, na Santa Casa. Nem ela sabia que eu estava lá, nem eu sabia que ela estava lá. Caramba. E o meu irmão, ele conheceu meus gritos, ele conheceu meu grito, bateu na porta, chamou o médico, queria saber quem era, e o médico falou que não podia entrar, que era sala de preparo de parto, mas aí eu não aguentei, eu queria beber água, já não suportava mais a sede,
e eu falei que eu ia no banheiro, e fui no banheiro, cheguei lá, ele me conheceu, eu de costa, aí quando ele chegou lá, eu estava na pia do banheiro, bebendo água, e dali mesmo eu já fui para ter o neném, e eu fiz essa operação assim, bem assim, emergencial, e quase morri. Então, o Rogério vem de uma gravidez que foi uma gravidez muito complicada, esse filho que a polícia me tirou. E, enfim, então essa é a vida até eu ter o Rogério. E depois ele teve hepatite, né, uma hepatite muito forte. Eu curei a hepatite dele com erva, porque eu não gosto de remédio, também não receitava remédio para meus filhos. E depois ele ficou bom, mas era uma criança muito raquítica. E foi muito rápido eu ter a Kelly. Eu peguei a Kelly, a minha filha, muito cedo, né? E ele era ainda pequeno, ia fazer 3 anos quando eu tive ela. Então as minhas gravidez foi muito uma em cima da outra. Mas depois que eu tive a minha última filha, com 22 anos, eu pedi que meu pai me operasse, pagasse para operar, porque não tinha que pagar, porque eu tinha 22 anos, que eu não queria mais ter filho, porque sofri muito, né? A gente tinha uma vida conturbada, muito ciumenta, muito desvalorizada como mulher, e eu resolvi operar para não ter mais filho e seguir minha vida. E segui a minha vida, fui trabalhar, né? E, enfim, então, essa é a Débora. Ela trabalhou de babá, e sabendo que os filhos estavam em casa sendo tomado conta pela minha mãe, mas eu me sujeitei para poder ter minha liberdade, ter direito de ser essa mulher, né? Mas a família não aceitou muito a separação, mas como você é rebelde, você nasce rebelde, você vai ser rebelde até o fim. Então, eu abandonei minha família e fui viver minha vida, né, com eles e sofrendo muito, até que minha sogra pegou, me chamou de volta para dentro da casa dela. Ela falou assim: você mora aqui porque você é minha filha, você é como uma filha para mim. E ela me ensinou muita coisa. Ela foi a segunda mãe, porque mãe a gente só tem uma, mas foi a segunda mãe para mim, né? Enfim, então me tornei uma mulher através de ajuda dela. Ela me tratou meus filhos como filho, né? Não como neto, e me tratou como uma filha. Então depois que eu mesmo largada do filho dela, ela tinha eu como uma filha. Mas depois eu vi que não tinha como, né? Que ele construiu família e eu fui embora, comecei a trabalhar no bingo, aí comecei a trabalhar no bingo, comecei a ganhar muita caixinha, sabe? E, enfim, fui morar com a minha mãe, né? Mas em casa separada. E depois de, assim, uns 10 anos foi que veio o falecimento dele. E no falecimento dele, eu descobri que a perícia, os policiais foram avisar na casa dele que ele tinha tido uma overdose, mas não... Como overdose? Aí eu descobri as intervenções, dali eu conheci as intervenções policiais também na perícia. Então eu Sim. sou uma testemunha viva. Isso foi com o pai dos seus filhos, né? Que chamava Edson também, né? Então, e com o seu irmão, foi antes desse episódio com o Edson ou depois? Foi um pouco antes. Foi um pouco antes. Eu estava grávida da minha filha mais nova, quando ele desapareceu. Sim, Né? então... Eu estava grávida, eu tive ela, e depois logo em seguida ele desapareceu. Enfim. Então, mas senti muito do pai dos meus filhos, né? Porque a gente tinha uma convivência amigável, muito amigável. Foi uma coisa assim impressionante. Eu não tinha... Era um amigo, né? Não tem por que se separar e ser inimigo, né? Enfim, mas a gente já tinha essa vida com uma certa prática da violência policial, da corrupção da polícia, né, em cima dele. Ele não era traficante, ele não era ladrão, ele gostava de comprar objetos que vendiam, né? Ele era receptador.
Então, ele teve uma vida muito perseguida por ser receptador, porque muitas vezes os policiais civis, eles não queriam nem prender, eles só queriam acharcar, né? E a gente via vários acharques, assim, fora do comum. Então, quando eles viram que a gente fomos testemunha de um crime, né? Nós dois fomos testemunha de um crime como mais 8 pessoas, um crime de um mecânico. Então, eu pedi que ele trocasse de roupa, ele não quis trocar, todo mundo trocou, e depois veio a Força Tática e reconheceu ele pela roupa e falou para ele que a família era grande, que ele fechasse a boca. Houve muito pedido pela rádio, é um rádio que tem uma rádio que fazia as ocorrências policiais, né? Trazia as ocorrências policiais do distrito, pedia muito que as testemunhas comparecessem no DP, né? Então, a gente tudo com medo, a gente não comparecemos. E depois, quando eu perdi meu filho, né? Depois que ele morreu e tudo, enfim, a gente vê como é difícil a gente ter testemunha, porque ele foi morto como queima de arquivo. Isso aí não tem essa a menor dúvida, né? Por ele não ter trocado de roupa, né? Enfim, e o aviso que eles deram. Então, a gente, depois, quando acontece isso com o filho da gente, que a gente vai atrás de testemunha, tendo testemunha, e a gente sabe que vai ter o mesmo fim dos filhos da gente, então a gente não procura preservar as vidas e fala que não tem testemunha, não sabe quem é, e por aí vai para preservar a vida. A gente acaba tendo essa frustração, mas a gente se põe no lugar, porque quando a gente era jovem e quando a gente não tinha entendimento político do terrorismo do Estado, a gente também tinha medo. Então, a gente tem que ter essa ressalva perante testemunha. A gente não aceita testemunha, mesmo se tiver, a gente não aceita trazer vidas humanas em jogo para poder solucionar um problema, um caos que seja nosso. Eu acho que é isso, dentro dessa linha. Bom, dentro do seu relato, você falou muitas coisas sobre machismo, sobre racismo também, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, contasse para as pessoas mesmo o que foram os crimes de maio, o que aconteceu e como nasceu o movimento Mães de Maio. Os crimes de maio... Ocorreu um atentado na delegacia da Polícia Civil em Cubatão. O primeiro ataque foi em Cubatão, né? Houve um atentado de coquetel molotov e tiro na delegacia de Cubatão no dia 10 de maio. Inclusive, é o dia que eu fazia aniversário. A gente viu aquilo na televisão e a gente fica muito frustrada, mas até então ninguém devia nada, né? Então ficou só na reportagem. Mas depois a gente começou e nesse dia Rogério operou o dente. Rogério arrancou o dente do siso. E eu fiz um cozido para ele comer, bater os legumes no liquidificador. Enfim, e eu nunca imaginava que ele, à noite, ele ia chegar em casa depois do dentista, porque ele falou: mãe, eu vou com um colega para me ajudar a trazer a moto, porque eu vou de moto. Mas a operação é uma operação muito dolorosa, eu perco muito sangue, então eu vou levar um amigo comigo. Mas, pelo visto, ele não levou, porque tem muitas interrogações. Porque ele chegou no final da noite do dia 10, ele chegou em casa gritando, com o dente doendo, já estava acabando a anestesia.
né, com a operação. E meu marido e meu genro ainda saiu, pegou a moto dele, ainda saiu para ver se achava a receita que ele trouxe para comprar. Foi um desespero tão grande que eles saíram até sem capacete, nem lembraram de colocar capacete. Porque quando você vê uma pessoa entrar de porta dentro gritando de dor, no dia eu peguei um remédio, dei para ele, que eu não sei que remédio eu dei. E ele olhou para mim, falou assim para mim, mãe, o que a senhora me deu? Eu falei, não sei. Aí ele falou, passou a minha dor. Era tipo assim, Rogério, ele ainda era, eu digo assim, que ele não tinha saído todo de dentro de mim. O cordão umbilical dele tinha ficado um pedaço, que não era possível. Sim. Estão perguntando quantos anos ele tinha aqui. Desculpa te interromper, Débora. 29. Uhum. Tinha 29 anos. E aí, daqui a pouco chegou meu marido, ainda falei para ele, nossa, vocês estão sem capacete, ele e meu genro. Enfim, ficou lá, eu pedi para ele dormir lá, ele dormiu, mas no dia seguinte eu mandei ele embora. Falei, vai para casa, porque nós não temos como dar comida para você, porque a comida eu mandei toda para sua casa. Os legumes para você bater, a tua comida de pós-operado está na sua casa. E ele lá. Aí ele pegou e foi. Né? Isso foi numa quarta-feira. Aí na quinta, quando foi na sexta, ele voltou em casa e perguntou para mim se eu queria ir na escolha do samba enredo do Nido do Morro. Eu falei, não vou. Aí ele perguntou pelo padastro. Aí eu falei que ele tinha saído para comprar ovos para fazer um bolo, que as crianças queriam que eu fizesse um bolo e a gente sempre fizemos, porque a gente sempre comemoramos o meu aniversário no Dia das Mães. Aí ele pegou, ele foi embora, ele queria ir atrás do padastro. Eu falei, não vai atrás dele não, que daqui a pouco ele está aí. Aí ele pegou e falou, mãe, a senhora não sai, por que a senhora não sai, vai lá na escola? Eu falei, não quero sair, eu vou fazer o bolo e amanhã a gente comemora. Bom, enfim, foi isso. Aí, quando foi, eu falei para ele, nós combinamos do teu sogro vir buscar o menino, trazer o menino para mim, e você não vai na porta deles. Ah, mãe, tá bom. O filho dele? Tinha 3 anos na época. Aí, quando foi no domingo, lá vem o Rogério com o menino. Eu falei que eu não mandei você não ir na porta dela. Aí ele pegou e falou assim, mãe, mas eu fui lá rapidinho já ver. Falei, eu combinei com o pai dela. Bom, então, foi essa conversa assim, familiar. E ele pegou e deixou o menino e saiu. Ele demorou, assim, mais ou menos 1 hora e meia. Quando ele voltou, no Dia das Mães. Aí as meninas já tinham chegado, minhas 2 filhas, a Cátia e a Kelly, meus netos, e ele veio com um vasinho de flor. Ai, mãe, eu andei tanto atrás desse vasinho de flor, mas a cor a senhora não gosta. Mas é bonitinho, tudo dele era bonitinho quando era negócio de flor. Aí ele pegou e trouxe um vaso com 2 lírios e um lírio rosa e um lírio amarelo. E aí ele falou assim, a senhora não gosta dessas cores, mas o amarelo a gente vai ganhar muito dinheiro. Ele ainda falou isso. E eu falei, vai acender a churrasqueira, que seu padrasto está aí sozinho, faz as coisas para vocês, ainda tem que acender a churrasqueira. Ele foi. Aí ele comeu um pedaço de carne, bateu no dente, começou a sangrar, ele já não quis mais saber de mais nada. Se deitou. Aí almoçamos, e quando foi mais ou menos umas 17 horas, ele pediu. Ele tocou o telefone, eu perguntei o que era, ele falou, bonita. Ele ainda falou assim, bonita, tá perguntando que hora que eu vou levar um menino. Ele falou, eu vou dar um banho nele, mãe. Né? Eu falei, não, que vai dar, somos nós, um monte de mulher aqui, você com a boca inchada, desse jeito. Eu falei, vamos negociar, você dá um banho e eu enxugo. Aí, tá bom, mãe. Aí as meninas, vai lá logo, vamos a gente cantar parabéns, vamos cantar parabéns. E aí ele ficou encostado com a cabeça no batente da porta, e ele falou assim, aí a gente tá vindo na mesa, o filho dele bicudo. Aí ele falou, mãe, acende a velhinha de novo para ele apagar a velhinha. Eu falei, não vou acender não. Ele falou, vai acender, mãe, logo. Mas não era velhinha, era
palito de dente. A gente não tem essas coisas, a gente são muito humildes. E aí, cinema velhinha, cantão para bem, cortou, e fim de novo. E aí as meninas foram embora, a do meio levou o filho dele, e a gente ligamos a televisão quando a gente vimos o que estava acontecendo no estado de São Paulo. Eu, ele e a Kátia, minha filha mais nova, sentamos no sofá e começamos a ver aquelas mortes. A gente ficou muito impressionado com a morte de um bombeiro que estava descendo a sepultura, o corpo dele, e aí estavam os policiais tocando a corneta. Ele começou a chorar com o grito da mãe. Aí ele falou, eu vou para casa. Falei, não vai não, filho, fica aí. Ele falou, a senhora vai ficar assistindo essa desgraça? Eu falei, não, filho, a mãe não vai assistir. Aí cortei um pedaço do meu bolo e fui levar para a vizinha, que eu queria conversar com ela sobre aquilo que eu estava vendo, né, e de avisar, né, porque o filho dela era que tinha conflito com a lei, e eu achava, eu estava conversando com a intenção. Quando eu estava conversando com a vizinha, ele falou, mãe, eu vou embora. Porque sempre quando a gente faz um churrasquinho, faz uma festinha, eu sempre faço comida a mais, para todo mundo levar janta, né, enfim. E as irmãs tinham separado, assim, a gente fala jacaré. Cada um ele pegou as marmitinhas, e ele pegou as sacolas, colocaram aqui, pegou a moto, falou assim para mim, até então eu não sabia que ele estava trabalhando de atestado. Ele falou assim para mim, mãe, eu vou embora. Eu falei, por que tu vai embora? Eu tomei aquele susto. Aí ele falou assim, mãe, eu vou embora porque eu não entreguei o atestado. Se eu ficar aqui, eu vou dormir, acordar cedo, vou pegar friagem na boca, olha como minha boca tá e vou embora. Ele trabalhava no mesmo local que ele mora, aí, que ele morava, né? Aí ele pegou e foi. Eu falei, menino, cuidado com a tua vida. Eu não sei o que vai ser de mim. Se acontecer alguma coisa com você, aquilo que já me despertou assim, um pressentimento. Ele foi embora e na segunda-feira eu recebo um telefonema logo de manhã, antes de começar esse rádio polícia, que houve uma chacina próximo onde eu morava, os meninos tinham morrido, enfim, no Dia das Mães, à noite. Eu não sabia muito assim quem era, né? E peguei e fui atrás para saber quem era, porque eu vendia lingerie há 10 anos, eu conhecia muita gente, tinha muita comunicação, enfim. E quando eu cheguei lá, eu soube quem eram os meninos, que ele me deu um choque. Um choque tão grande, e depois veio o toque de recolher. Começou o toque de recolher. Os telefones das casas, das mães, tudo ligando para a mãe pegar as crianças na creche, aquele helicóptero lá em cima, e eu apavorada, eu queria falar para ele, eu queria ir atrás dele, eu queria o telefone dele, tudo eu queria com ele, parece que era uma coisa. Eu fui buscar meu neto na creche da minha filha mais nova, peguei um ônibus, comecei a gritar, perguntando se aquele ônibus estava pegando fogo. Ele falou, não, moça, calma, ainda não é essa linha. Aí depois cheguei em casa, assim, apavorada, né? Chegou minha filha, essa mais nova, que eu fui buscar o filho dela, ela trabalhava na dengue, ela também foi dispensada. Então aquele 15 de maio, foi um 15 de maio de 2006, assim, que foi, o Estado parou São Paulo para matar. Esse dia 15, quando foi no final da noite, eu não conseguia falar com ele de jeito nenhum. Foi assim, uma coisa assim, surreal. Mais ou menos entre meio-dia e 1h da tarde, as linhas telefônicas ficou tudo muda, e eu saí para o meio da rua, não queria saber de ninguém, nem de filho, nem de mais ninguém. Eu queria só avisar para ele, e não sair de casa. E aquela agonia, quando deu, não consegui, meu marido veio almoçar, não almoçou, foi embora, porque ele é funcionário público da Câmara de Santos. E quando ele virou a esquina, a Guarda Municipal de GCM ligou falando que tinha acabado o expediente, que tinha um monte de ônibus pegando fogo, tudo que era lugar. Foi aquela agonia, e eu no meio da rua. Eu sei que ele não conseguiu depois voltar para casa, meu marido, nem eu consegui ligação para falar para o meu filho, que para ele não sair de dentro de casa, para ele ficar dentro de casa. E aí perguntava para todo mundo que vinha, que as pessoas voltavam tudo assustadas, parecia que ia ter um terremoto, ia todo mundo olhando para trás, todo mundo com desconfiança.
Naquela no época, os estado. faróis do carro não eram obrigada. Os faróis do carro não eram obrigados a estar acesos, né? Agora que é lei, mas os faróis do carro ficaram tudo acesos. O tempo ficou nublado. E quando deu 10 horas da noite, 10h30, nesse horário, chegou ele em casa, atrás do Moxilina, e eu com o cabelo em pé. Falei, fica. Ele, não, vim aqui rapidinho, vou voltar, vou correndo para pegar o Moxilina. Aí ele foi embora e ele acabou a gasolina da moto. Ele ainda tinha pedido R$10 para mim. E que ele achava que a gasolina não ia chegar, não dava para chegar em casa. E aí ele acabou mesmo na subida do morro. Ele morava no Morro da Santa Maria, próximo da minha casa. E acabou a gasolina da moto dele, e ele veio empurrando no posto a moto até para ver se conseguia, mas estava tudo fechado, por causa do toque de recolher que deu. E ali ele chamou uma ajuda, e o socorro veio pelo menino. O menino veio, esse menino que é testemunha, mas não testemunha do crime, mas sim testemunha do espancamento. Aí o menino, quando chegou no posto, já estava as viaturas. As viaturas encostou ele, o frentista, e deram um baculejo nele de armamento, não era de documento, que ele estava com a funcional no bolso, ele estava com colerite do mês no bolso, que eu pedia que ele andasse sempre, né? E era armamento, que eles queriam saber de armamento. E perguntou para o meu menino o que ele estava fazendo na rua. Meu menino falou, sou trabalhador para você. Ali foi espancado mesmo. E aí eles gritaram, neguinho morreu, você é ladrão. Aí depois as viaturas liberaram ele, e ele foi no encontro dessa testemunha, desse menino, que veio socorrer ele. Aí ele foi, tu viu, escutou? Ele falou, se eu morrer, eu sou ladrão. Aproximadamente 1.000 metros, né? O menino não quis ir com ele buscar gasolina. Ele deixou a moto que não tinha gasolina, pegou a moto que estava com o menino e foi subir o morro. Na subida do morro eles mataram, porque da onde ele morreu, dava para ver, porque eu fiz o caminho e dava para ver o poço. Então eles viram meu menino subindo e chegou lá e executou. Os crimes de maio de 2006 e maio de 2006, de 12 a 19 de maio, houve uma retaliação por parte do Estado, em cima das favelas e das periferias. E no dia 15 de maio houve um toque de recolher. Esse toque de recolher foi dado pela polícia, após um acerto que a cúpula da polícia e os governantes e o governo do estado de São Paulo fez com o chefão a gente fala crime desorganizado, porque senão eles não estavam presos, né? Então fizeram um acordo, e esse acordo que eles fizeram foi para cessar os ataques contra os policiais, que eles estavam atacando primeiramente os policiais desde o dia 10 até o dia 12, e depois do dia 12 foi a retaliação que teve em cima de vários jovens, e meu filho foi um. No dia 15 foi o dia que mais matou, quando eles fizeram o acerto. Morreu o meu filho, morreu a Ana Paula grávida de 9 meses, morreu o marido dela, morreu o bebê que estava dentro da barriga dela, porque eles deram um tiro na barriga dela, morreu o Wagner, também próximo da minha casa. Nesse dia morreram 15 pessoas, né, em Santos, né? E no ML, no geral, na Baixada Santista, foram 29. Só esse dia, no dia 15 de maio, foi o dia do acordo que o governo do estado e a cúpula da polícia fez com o crime organizado para cessar os ataques contra eles, né? E foi dali para depois, os ataques continuou, mesmo o comando da polícia militar falando que estava tudo sob controle, mas o que a gente via não era sob controle nada, não tinha, até o dia de hoje o governo não tem controle contra a polícia dele, porque esses policiais também eles não foram avisados que ia ter um ataque, né? O que gerou esse ataque? Um agente do estado chamado Augusto Pena, um policial civil,
ele tinha autorização judiciária para interceptar a escuta telefônica de dentro do presídio, para poder monitorar o crime organizado, porque no dia 5 de maio de 2005, foi sequestrado o enteado do Macola, do Márcio William Hebe Camargo, e ele prometeu uma vingança sobre o sequestro, porque sequestraram ele, esse Augusto Pena, e estavam sequestrando vários familiares de preso para pedir dinheiro, acharcar. E eles prometeram se vingar. Mas a gente também vê que essa vingança deles, que era o único modo que eles tinham, era de se vingar porque eles estavam presos, e o que estava acontecendo com os familiares poderia ter acontecido com eles, mas não com os familiares. Mexeu com os familiares de preso, mexe com a cadeia inteira. Caiu as cadeias, né? E esse policial civil, ele mais a cúpula da segurança pública, eles estavam acharcando, sim, os familiares de preso, né? Então foi a gota d'água em 2006, eles falaram que nunca mais ninguém ia esquecer do Maio, e ninguém nunca mais esqueceu do Maio, tendo em vista que sempre em maio tem ataque, né? A gente vê que sempre em maio tem ataque. Então os crimes de maio foi isso, foi ao acharque de um policial civil lotado em Santo André, que ele sequestrou os familiares de preso e depois sequestrou o enteado do Macola, e deu essa rebelião toda e esses ataques contra o braço armado do Estado, e como retaliação das mortes dos policiais, eles atacaram as favelas de periferia. E né, de 12 a 19 de maio, houve 600 homicídios. Né? A gente fala de 600 homicídios porque essa é a pesquisa da Universidade de Harvard com apoio do Movimento Mãe de Maio e da Justiça Global, onde uma das integrantes é a ex-procuradora da República, Raquel Dodge. Ela faz a pesquisa junto com a equipe deles de Harvard, e eles trazem mais de 600 jovens, e também veio do nosso conhecimento o Fórum do Ministério Público da Capital Paulista, parabenizando no dia 25 de maio, após os ataques da semana dos ataques, né, das retaliação da cúpula da polícia em cima da população, eles parabenizando a eficiência da polícia por restabelecer a ordem, matando nossos filhos. Então, a gente vê que, quando a gente vê o Ministério Público parabenizando o Comando Geral da Polícia Militar, é um comando que mentiu descaradamente, porque nós não provamos no DP, nós não provamos para o Ministério Público, nem para o Judiciário. Nós provamos para o Estado que o Copom 190 da polícia estava funcionando, e o comando vem, quando a gente pede quem foi o policial que pediu a investigação, né, no nome do meu filho, 23 vezes eles falaram que o Copom, né, 190 estava quebrado, com defeito, não registrou a chamada, e a gente descobrimos e mostramos para esse Estado fascista. Mas não adianta você mostrar a imagem, não adianta você mostrar todas as evidências que o Estado estava por trás, está por trás de todas as mortes desses meninos da favela e da periferia. A maioria, né, é o braço armado do Estado, como vai com capuz, como vai com carro descaracterizado. E o movimento das mães nasceu depois de a gente pedir câmera de monitoramento do posto onde ele estava, pedir para prestar depoimento, ir no distrito, brigar, xingar, e também liberar a sua moto do seu filho, você encontrar uma substância branca num pátio, né, que a moto estava de segurança do município, e aparecer essa substância, depois de 10 dias do teu filho morrer, depois de você ver uma delegada falando para você que você tem que falar que seu filho foi confundido com bandido. Eu falei, não, meu filho não foi confundido com bandido, ele estava com a funcional, ele estava com a olerite do mês, né, no bolso, como que ele podia ser confundido? Ele não foi confundido, né? Quem estivesse no meio da rua com um toque de recolher era inimigo da polícia. Esse foi o aviso que eu recebi de familiares de polícia da nossa família. Então, os crimes de maio é isso que aconteceu,
E de lá para cá a gente vê as chacinas acontecerem, assim, descaradamente, né? E a gente prevê mais massacre ainda com o desenho político do Estado de São Paulo. A gente clama e a gente faz com que as pessoas tenham uma reflexibilidade. Olhe, faça uma reflexão que não existe bandido bom é bandido morto. Isso daí são um discurso fascista dessa sociedade e principalmente da periferia, que ela também entra com esse discurso, por causa de um roubo de uma carteira, por causa de um roubo de um celular, mas a periferia também não sabe gritar que bandido bom é bandido morto na hora de votar, porque os bandidos é de colarinho branco, é de terno e gravata, com a caneta na mão, te roubando teu sonho, te roubando em vez de praticar políticas sociais verdadeiramente, eles te roubam todos os dias, né? A corrupção é a que mata. A corrupção mata no nosso país muito mais do que a metralhadora. E através da corrupção é onde tem as mortes, tem a desigualdade, e a gente só vai ter um país mais justo e igualitário quando a gente aprender a votar e não olhar com esse olhar de arrogância, né? A gente sendo pobre, sendo periférico, sendo trabalhador, empobrecido, olhar aquele menino, entendeu? E não olhar um do terno e gravata que é o verdadeiro bandido, né? Eu acho que a gente está aí em véspera de eleição, a gente temos que passar isso para a comunidade e passar isso para a população, que a dor da perca de um filho é uma dor assim deslacerante que não tem doutor. A gente desafia a medicina, não tem doutor que dê jeito para essa dor. É uma dor insuportável que me jogou em cima de uma cama do hospital, né? Me deixou assim praticamente sequelada. Eu sou sequelada pela perca do meu filho, né? Não fui mais aquela mulher, não sou mais aquela mãe que eu era, de estar em festa. A primeira coisa que eu fiz foi jogar a churrasqueira fora, sem poder fazer uma comemoração no meu aniversário, e ter que fazer um almoço no Dia das Mães, que é mais doloroso para mim, e para todas as mães, mas eu ainda é pior, porque é um golpe duramente assim, duplo, de não poder mais comemorar o seu aniversário, nem ter mais um dia comercializado, que é o Dia das Mães. Né? Então, quando você cai na cama do hospital, que você vê a presença do seu filho te arrancando daquela cama e te dando uma missão, que ele não voltava mais, que ele não queria me ver daquele jeito, né? Eu com a depressão profunda, eu tive que me levantar, e é difícil você deitar, você ter cansaço, quando você está esgotada de tudo, é que você consegue enxergar que você precisa se cuidar, que você precisa descansar. Mas se não fosse essa luta, talvez eu não existisse mais, como muitas outras não existem mais, né? Muitas mães morreram, né? A gente adoece, a gente teve percas irreparáveis de mães, né? Em maio, agora passado, fez 2 anos que morreu a mãe da grávida, né? Porque além dela lutar, ela ainda foi para a cadeia acusada como traficante, né? Ela foi acusada como traficante, criminalizando um movimento, mas nós demos uma volta por cima e depois das prisões das 2 mães, nós exigimos que o Estado respeitasse nós. Nós passamos a ser lei, dia 12 de maio, no calendário do Estado, é lei estadual, é lei municipal, tanto em São Paulo como na Baixada Santista. Levamos essa lei para o Rio de Janeiro, porque a gente não aceitamos que o Rio de Janeiro matasse tanto menino daquele jeito, e a gente não tinha uma data para essas mães fazerem esse enfrentamento. Levamos essa lei para lá. E também, quando completou 10 anos dos crimes de maio, nós chamamos a Rede contra a Violência do Rio de Janeiro, chamamos Mãe de Manguinhos, chamamos Mãe do Nordeste, de Salvador, Mães Guarani Caiová, Mãe da Argentina, e formamos um bloco em São Paulo e lançamos a Rede Nacional de Mães. Mas ainda era pouco. Débora, eu vou te interromper um minutinho. O Instagram tem uma coisa que é assim, quando dá 1 hora de live, a live cai. Então,
vou ter que parar agora, salvar. E aí, na volta, eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse movimento, as mães de vários lugares, né? E falasse sobre esse adoecimento das mães. Aí a gente vai ter que interromper agora. Aí eu fecho a live, 10 minutos, ela volta. Aí você clica lá de novo e todo mundo volta com você. Pode ser? Pode ser. Eu um tempo dessas outras coisas, tá bom? Então, até já, gente. A gente volta daqui 3 minutos. Voltando aqui para a segunda parte da nossa live com a Débora, da Mães de Maio. Vou colocar aqui o título. Vamos voltando, gente. Estou esperando aqui a Débora voltar. Luana, você que já entrou aí, por favor, escreva aqui no comentário o título da live. Não sei porque eu não estou tendo acesso ao bate-papo. Então, escreva, por favor, bate-papo com Débora Maria da Silva, do Movimento das Mães de Maio. Estamos voltando, tá subindo aqui, todo mundo tá chegando de volta. Esperando a Débora voltar também. Vou mandar aqui o link da live para ela. Então, gente, estamos aqui batendo um papo com a Débora Maria da Silva. Na primeira parte da live, ela contou um pouco da história dela e da história dos crimes de maio, do surgimento das Mães de Maio, do movimento independente Mães de Maio. Muito obrigada. Pronto. Estou esperando a Débora chegar. E agora nessa segunda parte a gente vai conversar um pouco sobre a união do movimento de mães. Oi, Débora, vi que você voltou. Agora você escreve alguma coisa aqui ou pede para entrar. Que aí o pedido aparecendo para mim aqui, a gente volta à nossa conversa. Aproveitem para divulgar, gente, mandem para os seus amigos, para as pessoas conhecerem o movimento. Deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar a Débora para convidá-la. Achei. Agora eu descobri como convida sempre. Débora, eu te mandei o convite. Vamos ver se dá certo. Isso. Voltamos. Obrigada. O Instagram tem essa coisa só que tem mais de não sei quantos seguidores. Legal. Ô, Débora, você estava falando para a gente no final da primeira parte sobre como as mães sofrem, né? Quando esse Estado age, matando os filhos, eles acabam matando a família também, né? Então, um pouco sobre a história da Vera, você ia comentar sobre a Vera e depois você ia falar da união dos movimentos de mães. A Vera, ela lutava, mas ela desafiava. Ela desafiava esse Estado. E ela foi para cadeia. Ela passou 3 anos presa. E quando ela saiu assim como eu te digo, ela saiu ainda mais revoltada ainda, porque quando ela saiu da cadeia, a gente estava num protesto na frente do fórum, e ela entrou para a cadeia loira, e quando eu vi a Vera morena, falei, oxe, olhei assim e falei, o que é isso? Lá vem ela. Aí eu mandei ela, era um julgamento de um policial, um ex-policial, que matou a mulher, e ela era irmã de um policial. E o padre que a gente fazia a missa todo ano, no Dia das Mães, o padre me convidou e me pediu para mim ir lá. Eu fui e falou que era para mim dar uma força para a mãe desse policial. Né? Enfim, nós fomos dar uma força para ela. Nós estávamos tudo com a camiseta da vítima. Aí a Vera começou a perguntar, falei, olha,
Eu fiz uma pesquisa e ele é do grupo de extermínio, mas foi bem assim, né? Foi bem crucial esse dia. Eu sei que ele é do grupo de extermínio. Como é o nome dele? Aí eu falei, quando eu falei, ela falou que foi ele que matou a Paula, né, que é a Ana Paula. Aí ele saiu. Quando ele saiu da sala do fórum, que ele veio para a escadaria, ela foi ao encontro dele e na cara dele ela tirou uma foto. Mas depois ela entrou para o plenário e eu falei, Vera, você não poderia ter feito isso, bibibi. Ele chamou reforço policial, enfim, né? Depois eu acabei, eles foram atrás das mães de maio, veio um monte de reforço policial para pegar as mães de maio. E depois foram embora, né? Viram que não era nada daquilo, foi embora, sentamos para a plenária, depois quando foi perto das 10 horas, mandei a Vera embora. E depois uns carros pretos começaram a seguir a gente eu fui para um lado, ela foi para outro. E, enfim, então, viveu uma vida dessa, depois que ela saiu da cadeia, ela viveu uma vida ainda perseguida e enfim, nós também, né? Mas a gente percebeu também que ela começou a falar que ela precisava de tratamento. Aquela mulher, antes de entrar na cadeia, durona, ela precisava de tratamento. E a gente começou a fazer umas terapia em grupo, né? E essa terapia que nós fizemos em grupo foi uma terapia de onde estudante da USP, ele recém-formado para psicólogo, eles vêm para a Baixada Santista, eles verem uma oportunidade de colar com as mães, usar as mães, eles vieram e a gente fazia terapia, mas não concluía a terapia. Toda vez que era dia da terapia, não concluía. E a gente viu uma necessidade dessas mulheres, tudo já sofrendo. Aí depois houve um homicídio de um terceirizado na Unifesp. Aí a Unifesp vai e joga a mãe no nosso colo também, né? E essa mãe, bem perturbada, ameaçando, falando que ia se matar dentro do fórum, mas ia catar o promotor, e era daqui, eles mandavam, batia nas costas dela, mandava elas ir embora, não escutava, assim, uns playboy oportunistas mesmo da psicologia. Aí nós afastamos e a gente achamos que nós mesmos tínhamos que se tratar entre nós. Nós chegamos à conclusão que a terapia só se fosse de preto tomando conta de preto, né? A gente precisava de psicólogo preto, que entendesse a dor de uma mãe preta de favela, porque a psicologia não foi feita para nós, né? Pobres nem negros, a gente enfiamos isso na nossa cabeça. E começamos a entrar para dentro da psicologia também, para bater, né, nos estudantes, bater na academia, mas abrir a cabeça dos estudantes, que um diploma não traz caráter para ninguém. Aí foi que a gente conseguimos ainda fazer essas terapias nas mães e trazer um pouco de autoestima nas mães, porque elas começaram a falar, né? Elas falavam para nós o que elas sentiam, mas a gente fomos vendo que a gente fomos perdendo uma, perdendo outra, e a gota d'água foi a Vera, né? A Vera foi a gota d'água que nós perdemos, a Vera morreu de repente, sabe? E a gente perdemos uma mãe com câncer. Elas desenvolvem câncer, a gente tem outra que operou, tirou tudo, arrancou tudo, a gente tem outra que morreu de depressão, a gente tem outra que morreu de problema mental, a gente tem uma família inteira que nós fizemos até uma matéria com a Ponte, dizendo que Dona Givanete, ela tem os filhos, ela tem 10 netos dentro de casa que ela cria, ela perdeu uma vista, ela não tem problema nas pernas, ela tem 4 filhos interditados por problema mental, porque o filho dela foi a primeira vítima de maio, e depois de 5 anos mataram o filho dessa vítima também, mataram o neto dela com 16 anos, quando mataram os MCs. Então você vê que é assim, ó mataram o pai dos meus filhos, depois mataram meu irmão, mataram meu filho. A gente vê que mataram o filho da Dona Givanete, mataram. Então a gente, nós mães, eles, além deles matar nossos filhos, eles abandonam nós. Eles abandonam, a gente está entregue à própria sorte. Se você não cair para a luta,
né? E a gente vê assim, quando a gente cai para a luta, que a gente caímos para a luta, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão, sou diferente de todas as mães. Eu tenho uma missão dada pelo meu filho. Ele falou, mãe, eu não volto mais. Luta pelos meus irmãos. Entendeu? E quando ele deixa, ele vai embora daquela visão que eu vi, que eu me encontro com meus braços todo arroxeado, aquilo ali não foi só uma visão. Aquilo foi ele presente pedindo para mim ir para a luta, lutar pelos que estão vivos. Veja que missão é essa minha, né? Lutar pelas pessoas que estão vivos, né? E aí foi que eu fui ganhar o mundo, porque essa luta é que me alimenta. Essa luta que é minha terapia, eu treto, eu xingo, eu falo, eu vou, e eu inspiro as pessoas. A gente fizemos um levante de mães. Hoje em dia, o Brasil ficou pequeno para nós, né? Esse paraíso que não é tropical, é cheio de espinho, ficou pequeno para nós porque a gente viu muito espinho. A gente viu mais oportunismo de que transformação. Então, a semente que nós plantamos, foi até uma faixa que nós levamos, eu vejo vocês falando da semente, a semente é tudo, porque nós levamos uma faixa na caminhada do massacre do Carandiru para não deixar esses crimes prescrever, então nós deixamos uma faixa feita pelo Sérgio Rossi, que ele está na Itália, né? A gente sofremos com o Sérgio na pandemia na Itália, ele foi passando as informações do que era essa pandemia para nós, mas foi uma pessoa que ele sempre fez as faixas das mães, e ele escreveu, tentaram nos enterrar, mas nós somos sementes. Né? Então, é uma coisa simbólica de ver uma mão, uma semente, sabe? A gente vê vocês falando assim, vocês nos inspirou muito, nós inspiramos vocês, nós inspiramos todos esses jovens, esse levante desses jovens nas ruas, nossos filhos, pode ter certeza, no semblante de cada um tem um pouco dos nossos filhos, então eu não consigo ficar doente, eu não gosto de médico, eu evito médico, tem uma dorzinha aqui, eu falo, eu não posso ter dor, filho. Aí aquilo vai embora, e eu evito de médico, porque eu quero tombar. Quando eu tombar de vez, eu não estou mais respirando. Mas enquanto eu respiro a luta. Essa luta é um alimento para mim, eu não consigo viver mais sem essa luta. Mesmo que eu abandonei a minha família assim, porque eu não consigo escutar o parabéns para você. E elas entenderam. O parabéns para você, para mim, foi uma tortura durante muitos anos. Agora eu ainda consigo. As minhas netas fez 15 anos. Elas, quando meu filho morreu, elas iam fazer 1 aninho, né? São gêmeas. Eu tenho 5 netos homens, eu tenho só elas, 2 gêmeas. E eu não segui, não acompanhei o crescimento da minha neta, porque eu acompanhei essa luta. Como eu falei que o Brasil era pequeno, que o Brasil mexeu com a mãe errada, nós atravessamos fronteiras e está aí, nós combatendo, encontramos as madres da Argentina, fizemos várias intervenções em Porto Alegre com o movimento Palestina Livre, e a gente vimos o sofrimento dessas mães da Palestina, a gente vai procurando as trocas, e, enfim, depois a gente falava que a gente tinha camiseta escrito violência, as madres falaram não, que fizeram com seus filhos foi terrorismo, e é terrorismo que fazem conosco. Então, nós estamos aí para dizer que sem arte não tem luta. A gente vê que a gente segue agregamos com a arte, com o teatro, e eu acho que desde o momento que a gente colocamos os 493 caixãozinhos, feito pelo grupo de teatro na frente da Prefeitura de São Paulo, no 2º ano dos Crimes de Maio, eu acho que ali nós se identificamos, eu não sabia o que era um teatro, porque eu era uma mulher muito pacata, eu aprendi só cuidar dos meus filhos, né? E eu tinha pouca cultura, e quando eu tive pouca cultura, não sabia conjugar o verbo, mas depois que eu vi que se sabem conjugar o verbo, vários intelectuais e agem errado, então a gente não precisa de diploma acadêmico para poder a gente caminhar certo. A gente precisa meter o pé na porta da academia, como nós fizemos, para ser hoje uma pesquisadora florense.
né, pesquisadora, pesquisamos os crimes dos nossos filhos, chegamos no numeral e mostramos uma pedalada do Estado perante esses crimes, né? Então, sou uma pesquisadora do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense. Nós já vamos para a segunda pesquisa. Nós temos apoio da Universidade de Chicago. Agora nós estamos com apoio da Universidade de Harvard. Nós vamos para dentro de Harvard para dizer que se é uma clínica que ela é conceituada, por que as pesquisas não viram transformação? Nós não queremos ser mais relatório, nós não queremos ser mais uma pasta empoeirada nas bibliotecas das universidades, a gente queremos transformação. E quando a gente vê que a gente gritamos que a gente queria uma bolsa para pesquisar, quem pesquisava nós? Foi o pior desafio provocante, foi essa frase que nós fizemos. Então tá aí nossos filhos aí lutando, tá aí vocês na luta, tá aí essa galera, o secundarista veio carregando a universidade nas costas, carregou, mostrou que a gente precisava de educação, precisamos de educação para poder acabar com a violência, que não tem outro caminho. E nós, Mãe de Maio, estamos aí, enfrentando todo o desafio, até de fazer uma live no Instagram, porque não suporta o Instagram, virou modo o Instagram depois, veja como o brasileiro é. Virou modo o Instagram, depois que o Instagram é violado, é mostrado pelo tal juiz Sérgio Moro, que ele foi hackeado, e os brasileiros vão tudo na carona dos hackers, e vai e coloca como uma rede social assim, prioritária o Instagram. Então eu falei assim, eu não consigo usar esse Instagram de jeito nenhum, como é que eu vou fazer? Sempre com isso. E hoje você vê, eu aceito todo o desafio, para poder ultrapassar as fronteiras e ir para os Estados Unidos, né, sem falar inglês, e ir comandar um seminário dentro de uma universidade e lançar, em Nova York, e lançar a Rede Nacional de Mães, que vocês estão todas convidadas para participar dessa rede, o terrorismo nas Américas, a gente trazer mãe de Chicago, dos Estados Unidos, a gente vai trazer mãe dos 43 hoje. Falar em 43, hoje está fazendo 6 anos do desaparecimento dos 43 estudantes de Ayotzinapa. Tem uma marcha muito grande. A gente participamos há 2 anos atrás do MIT, né, Movimento Internacional Teatral, com 10 países, né, os países da América Latina, foi uma delícia, né, e depois nós levamos uma das mães de Ayotzinapa, levamos para a Avenida Paulista, para participar da marcha Quem Matou Marielle. Então, essas mães de Ayotzinapa são minhas também, são nossas mães. Os meninos são nossos secundaristas, porque eles eram secundaristas. E tá aí, alguns secundaristas, eles migraram para o teatro, vestindo a camisa das Mães de Maio pela primeira vez, depois, hoje em dia... E é isso, gente, eu acho que é a transformação. O que vocês são, que falam, que inspiram, é uma transformação. Eu acho que o movimento Mãe de Maio, ele é apartidário, a gente deixa muito bem claro, porque a gente não aceita essa esquerda que está aí, a gente quer redesenhar a esquerda e dizer que essa esquerda teve tanto tempo no poder e ela não transformou, não desmilitarizou essa polícia que nos mata, e dizer que presente do Dia das Crianças para o estado de São Paulo em outubro, vai ser 10 metralhadoras que ela dispara 600 a 700 tiros por segundo. E essa metralhadora, ela foi testada em corpos palestinos, em corpos da população desarmada. Ela vai vir para o Brasil. Esse armamento, nós denunciamos ele nos Estados Unidos, né, junto com a Anistia Internacional, que o BOP estava sendo treinado pela pesquisa, chegou que o BOP estava sendo treinado pela polícia norte-americana. Nós fomos para lá bater de frente contra isso, e depois a gente vê que as polícias do estado de São Paulo, a PM, é treinada pela polícia de Israel, né? Então, por isso que nós temos esse convívio com as causas palestinas, porque nossa faixa de Gaza é a periferia e a favela, e nós não podemos aceitar de forma alguma. A gente temos que fazer o tipo, tiver de fazer greve de fome, o que fazer? Porque essas metralhadoras, elas foram feitas para guerra,
é para o Exército, não para a Polícia Militar, principalmente para a Rota, que é um batalhão homicida. Todos nós temos que provocar, aí provocar mesmo sem medo, porque ela pode um dia virar contra nós. Mas nós não temos medo mais, como mãe de mais, de morrer, porque nós já estamos mortas. O que trabalha para a transformação é só um pouco do cérebro, porque o coração sangra, mas a luta vem pelo útero. E quando a luta vem pelo útero, a gente transforma mesmo e pare uma nova sociedade. Esse que é eu deixo esse legado aqui para vocês, dizendo que o vínculo das mães, de fazer esse levante, é para parir uma nova sociedade, essa sociedade que diz que bandido bom é bandido morto, mas ela não diz qual é o bandido, né? Porque os bandidos, eles estão muito bem nos condomínios fechados, não na favela. Na favela não tem traficante, tem varejista. Sim, nossa, é muito inspiradora a tua fala, assim. Eu poderia até falar um pouco mais sobre isso, né? Tem essa compra que está prevista para chegar, é um gasto de R$500 milhão, 10 metralhadoras, né? Para a Rota de São Paulo. Não é isso? Essa compra, geralmente, tem um coletivo que faz boicote à Feira da Morte. A Feira da Morte, ela já veio 2 anos para cá, e quem vem bater de frente com essa Feira da Morte, geralmente, é o povo do Rio de Janeiro, é os movimentos do Rio de Janeiro, porque já sabe o peso que tem essas armas lá, né? É usada pelo BOP. O BOP, há 2 anos atrás, ele fez um massacre usando essas armas no Morro do Falete, matou vários jovens, de uma só vez, né? E a gente saber que o governo do estado de São Paulo compra esse armamento de guerra, alegando que é um armamento que tem que ser para o crime organizado. A gente pergunta qual é esse crime organizado. Porque para nós o verdadeiro crime organizado é o Estado, né, que não tem crime paralelo, não tem organização paralela, não existe. O crime organizado, o Estado é o crime organizado o Estado é o crime organizado e o crime organizado é o Estado e vice-versa. O tráfico é o Estado é o traficante, acabou, na nossa visão. Porque não se pega um avião cheio de coca, né? Não se pega o autor, sempre sai pela culatra. A gente vimos vários aviões, várias aeronaves, né? Mas pega um moleque preto de favela com menos de 4 gramas de maconha e joga dentro da cadeia. A gente tem várias histórias sobre isso. Então, quando a gente vê um armamento desse, a gente vê uma polícia letal como a Rota, a gente tem aqui na Baixada Santista, também em Campinas, e depois agora ela migrou, tá, com a legislação do Dória, ela está imigrando para todas as regiões, o BAEP. É um batalhão de homicida. O treinamento deles é devolver para os empresários que patrocinam eles, devolver e treinar para eles escutarem. Veja bem, na Baixada Santista, no Gonzaga, eles estavam treinando, assim, um grupo, assim, gritando, correndo no meio da rua e gritando, eu atiro para matar. Essa era a devolutiva naquele centro, né, daquela região que não acontece homicídio, né, é a parte nobre, né, que tem, porque Santos tem 2 cidades, né. Então, nós vimos esse batalhão, é um batalhão que mais mata no estado de São Paulo, é o batalhão da Baixada Santista, né, a ouvidoria, quando tinha ouvidores sérios, sempre denunciaram isso aí. Então, a gente vê essas compras dessas armas, preparem-se. Ou ajuda a gente a barrar o rajada metralhadora, ou ela vai estar mirada para todos nós. Porque quando a gente vê que a gente não chegou nem no final do ano, já se matou quase 1.000 pessoas, né? A pandemia ela vem trazendo isso, né? Essa letalidade muito forte, porque essa curva letal da polícia militar, de civil e judiciário, porque é tudo militarizado, essa curva
mata mais do que a pandemia do Covid. Porque a pandemia do Covid, ainda o vírus faz curva, mas eles não fazem curva, né? E cada vez mais bolsonarista. Então, o governo do estado de São Paulo não tem controle, ainda compra esse armamento, que vai ser a ponta do iceberg para uma campanha eleitoral 2022, né? Como para dizer que teve controle, transferiu, teve controle contra o crime organizado, mandando bandido bom para o cemitério. A paz, essa paz que eles querem é a paz do cemitério. E a gente tem que dizer nunca, porque a dor da mãe de um policial é a mesma dor da mãe de um bandido, que nós já falamos essa frase diretamente para eles. E é a mesma dor da mãe de um trabalhador, como o meu filho, que era um gari, que trabalhou mesmo de atestado médico. Então, nós temos que fazer valer que a lágrima que a sociedade vê rolar do rosto de uma mãe de um policial, ou de um familiar de um policial, também rola invisivelmente de uma mãe, de familiares de preto, de pobre, morador de favela e de periferia. Sim. Agora, emendando um pouquinho para a gente já ir, agora que acho que você deve estar cansada já de falar, né? Também Tranquilo. tanto tempo. Só para a gente encaminhar, você falou assim, se a gente não ajudar a barrar armas, por exemplo, elas vão acontecer e o genocídio vai seguir, independente de comprar arma ou não, ele segue, né? Essas armas que disparam mais de quase 700 tiros por minuto, né? Que são armas que não são usadas, não devem ser usadas dentro de uma cidade, né? Elas são armas de guerra para derrubar tanques de guerra, né? Como que a gente pode ajudar nisso? Eu queria que você falasse para os indivíduos, cidadãos e cidadãs que estão aqui, como eles podem ajudar o movimento. Eu vou anunciar depois uma campanha que a gente vai fazer, mas eu queria que você falasse como que as pessoas podem se engajar nessa luta. Também está acontecendo também uma live, começou uma live com uma socialite, e eu gravei um vídeo provocando ela, que como ela aceita ser testemunha de movimentos sociais e organizações, ser testemunha das demandas que a gente tenta agendar com o seu Dória, uma agenda para levar nossas reivindicações. E também disse para ela que ela está fazendo essa live, ela tem que me responder, porque deve estar até respondendo, né, como ela aceita ser testemunha, como ela pode conseguir conversar com essa sociedade, do convívio dela, que eu tenho uma dor. Essa dor é de um filho de trabalhadores e trabalhadoras. Como ela, como a da alta sociedade, ela possa vir a me ajudar a fazer uma campanha para barrar a rajada da metralhadora. A gente tem uma provocação, porque não espere a pedra cair no seu telhado. A gente, no movimento, tem várias pessoas que não perderam seus filhos, nenhum ente querido para vir para a luta. Venha para a luta antes da pedra cair no seu telhado, porque a pedra vai cair. A pedra cai, entendeu? Porque a pedra caiu num gari que trabalhou com 15 pontos na boca de atestado médico. Com muito orgulho e muita honra eu falo isso. Mas mesmo se ele fosse um bandido, ele era meu filho, eu estava lutando por ele. Então, lute, não espere a pedra cair no seu telhado. Não espere, porque ela vai cair mais cedo ou mais tarde. Porque há um projeto no Brasil, há um projeto da reparação da escravatura no nosso país na ponta do fuzil. Tá aí as metralhadoras, elas já foram compradas e elas vão ser entregues em outubro, mês da criança. Então, esse que é o brinquedinho que o governador vai dar para os assassinos dele, porque são assassinos, né? Porque é uma profissão que é mais procurada no Brasil no exame de seleção.
Então, os jovens, ele não entra para uma instituição para ser assassino. Quem o faz é a instituição com esse falso protocolo de vender segurança, né? E geralmente é onde tem os massacres, é sempre em véspera de eleição ou ano eleitoral. Então, que não deixe com que esses governantes, que é dono dessa polícia, essa polícia assassina, eles continuem no poder. Né? Vamos barrar esse rajada da metralhadora nas urnas, porque nossas necessidades vão além das urnas. Né? Eu acho que é isso que eu quero dizer para a sociedade, sabe? Não cultivar a cultura do ódio, porque uma mãe é amor. Uma mãe pariu todas essas pessoas, né, que está com a caneta na mão, que mata mais do que uma metralhadora, né, dando aval para esses dedos que só são comandados a apertar. Mas quem mata nossos filhos é essa sociedade omissa, que acha que bandido bom é bandido morto, ladrão de carteira. Mas não esses que roubam milhões, que poderia ser investido em políticas sociais, em educação, para transformar o nosso Brasil num país menos violento, né? Porque violento é o Estado, não a sociedade periférica e favelada, que é tratada como inimigo e cada vez mais empurrada para dentro dos locais mais distantes da cidade. Favela é cidade e nós exigimos respeito. Isso mesmo, obrigada. Muito inspiradora, como sempre. Débora, eu sei que você vai participar de uma live na quinta-feira, eu não sei se você sabe horário, essas coisas, eu tenho o flyer aqui, eu não sei, vou tentar colocar, deixa eu ver se eu consigo. Ah, não aparece, né? Ele tá, mas tá pequenininho. Mas é às 17 horas na quinta-feira, essa live, a gente vai publicar na nossa página aqui, chama Mães na Linha de Frente, né? E aí tem o pessoal de Harvard, tem o pessoal de outros lugares também, além das mulheres, das Mães de Maio, certo? Essa live a gente construímos, da Rede Global de Mães e Familiares, Mães em Resistência é o nome do grupo, né? A gente vai trazer as mães de Bogotá, que são mães de meninos desaparecidos, né? Essas mães elas já fizeram uma performance dentro do cemitério, se enterraram até o pescoço. Então você vê que a arte ela continua né, andando lado a lado conosco. Eles queriam sentir o que os filhos sentiram, né? Enfim, nas valas clandestinas. Vem Jaqueline, a gente conheceu ela em Cali, né? E também Dorothy, que é de Chicago. Uma mãe também que a gente tivemos a oportunidade de conhecer ela em Chicago, em Boston, elas tivemos com ela em Boston e tivemos com ela em Cali também. E Ruth Fiuza, que é mãe de Maio do Nordeste, uma mãe de desaparecida, mãe de Davi Fiuza, desaparecido, do movimento Mãe de Maio do Nordeste. A gente tem a Cristina, né, que as mães, elas falam que elas são as mães, né, ela não considera mãe, ela fala assim, nós somos mães e pais, né, dos 43 estudantes de Assinapa, a gente apoia desde o começo, com várias intervenções em São Paulo, para esses meninos, né, desaparecidos, forçados, e também a gente tem aí a Nilda, e a Nilda é uma professora que abraçou a causa. Ela estuda violência policial, ela é formada em políticas sociais, e a Nilda é uma pessoa, é uma imigrante. Aí vem imigrantes, a gente vê como as mães envolvida com tudo, todos, né? É um coração bem grande. E aí a Nilda, ela tem duas nacionalidades, ela é da República Dominicana, é dominicana, e também ela é americana, ela não aceita ser americana, então ela é imigrante mesmo e professora, uma professora muito competente. E estamos aí, a violência policial que ela estuda na América Latina, ela levou de várias mães também conosco. Então a gente fizemos essa fusão, vai sair essa live, porque a gente não podemos fazer o encontro ia ser em São Paulo, teve o primeiro encontro em Chicago,
o segundo em Cali, e o terceiro ia ser no Brasil, que era em São Paulo, em abril, mas por causa da pandemia foi suspenso. Mas aí a gente vai fazer essa live, assim, porque uma com saudade da outra e conversa. Eu falo portunhol, elas falam um pouco portunhol, mas pasme, essa live vem, ela vai ser a transmissão simultânea nos 3 idiomas, português, inglês e espanhol, mas eu quero lhe dizer assim com toda sinceridade, a Rede Global de Mães é revolucionária porque a revolução é os idiomas e a gente se entende. Muito bem. Indo bem, Débora? Sim. Ah, tá. Porque falaram que estava baixo, eu pus o fone, mas eu não consigo mais pôr porque está carregando. Para mim está normal. Que bom. Estaremos lá quinta-feira, 5 horas. É dia 8, né? Então... Quinta-feira que vem. Isso. Ah, não é a outra. Não, é dia 8. A outra quinta-feira. E era dois horários. Nós que escolhemos esse horário das 17 horas, tá, porque é fuso horário lá, né? E no lugar delas é fuso horário, né? A gente sabe desse fuso horário que deixa a gente louca. Mas se fosse para fazer, eles queriam às 13 horas. Eu falei, hora de almoço, no Brasil não. A gente não vai ter adesão, então vamos fazer 17 horas. Eu acho muito interessante escutar a fala da Cristina, das mães dos 43 estudantes de Assinapa, da Jaqueline, da Ruth Fiuza, que está aí, é brasileira, é nossa mãezinha, mas também da Dorothy, né, para vocês verem a semelhança que a bala que mata lá, mata cá e mata aqui. Isso desde a colonização, né? Não é desde quando foi invadido, né, porque... Esse negócio de Pedro Álvares descobriu Cabral e Cabral descobriu Pedro Álvares de Cabral, mas não descobriram o Brasil. Eles invadiram, ocuparam as terras indígenas e agora querem dizimar os nossos indígenas. E nossa cultura, nossa fauna, nossa flora e nossas vidas, porque uma planta é uma vida, um animal é uma vida, e enfim, então a destruição pelo capital, pelo colonialismo, tá aí, a gente fala coronanismo. A milícia está aí comandando o nosso país e a gente temos que falar, quando a gente fala comandando os países, porque o Estado de São Paulo precisa se adaptar e ter coragem de assumir as suas milícias, porque nós temos um Estado paralelo, que é o Estado, é a milícia é o Estado, e já é natural. O crime do Guilherme mostra isso, sabe? Foi escancarado ver que um policial do BAEP, ele tinha uma firma de segurança privada que prestava serviço para outra firma do Estado. Então, para você ver que não existe, né, o crime desorganizado, é bem organizado, porque esse é o papel do Estado. Então, estamos aí para gritar e pedir apoio para vocês. Sim, aí estão falando que a evolução será feita pelas mães pretas, né? A gente que vai mudar. Então, a gente do Coletivo Sementes, a gente fez um abacaxi, que é uma campanha de arrecadação, porque a Débora, junto com o Movimento Mãe de Maio, ela acolhe algumas mães que passam por dificuldade, por conta de todas as consequências. E... eu tô sem áudio? Bem pouco. Vocês estão me ouvindo? Some. Agora tá. Agora melhorou. Tá. Bom, pera. Então, só para finalizar aqui, a gente do Coletivo Sementes, a gente preparou uma campanha. Tá me ouvindo, Débora? Sim, muito bem. A gente Tá bom, obrigada. Preparamos uma campanha dentro do site Abacaxi de arrecadação de verba para o Movimento Mães de Maio. Então, a gente vai começar a divulgar hoje essa campanha nas nossas redes, vai colocar o link lá na bio do Coletivo Sementes, para ajudar o movimento
que está sofrendo bastante também com a pandemia, né? Essas mães que não conseguem trabalho, tal. Acho que a Débora pode falar um pouquinho mais. E a gente vai tentar fazer esse esforço. A Débora falou que durante muito tempo, no começo, né, tinha bastante ajuda para o movimento, que depois isso vai se perdendo de alguma maneira, e a gente vai somar forças agora com essa campanha. Então, divulguem, por favor, e ajudem a gente a conseguir essa arrecadação para que já está lá na bio do Coletivo Sementes, me disseram aqui. Então, ajudem nessa campanha para que a Débora continue comprando principalmente alimentos para as mães que são as parceiras do movimento ou que são do movimento mesmo, né? Você quer falar um pouquinho disso, Débora? Desde março, a gente vem pedindo doações de cestas. A gente procuramos sempre pedir as cestas, né? A gente fizemos uma mobilização com algumas organizações, no começo ajudaram, mas geralmente é 3 meses, mas a gente vê que a pandemia está aí. A gente tem mães que... Eu poderia colocar a mensagem dela, mas é uma mensagem muito dolorosa. É uma mãe de maio mesmo, ela tem 2 filhos com câncer, e ela, bem debilitada, ela corria esperando a cesta descer de São Paulo, que foi a entrega, foi agora domingo passado, para dar de comida para os seus filhos. Os 2 filhos fazendo tratamento de câncer. A gente tem uma outra mãe que o marido morreu, tem 60 dias, 2 meses, mais ou menos. E a gente tem essa família inteira com 10 netos, problema de visão, está na página das mães isso, a gente publicamos, saiu uma matéria na Ponte, essa mãe, ela perdeu a visão porque ela não tinha R$50 para pagar um oftalmo, agora, depois de muitos anos, ela agora está perto de perder a outra, e aí nós já mobilizamos a Defensoria Pública, e enfim, mas eu acho que a pandemia, ela não trouxe um telefonema jamais de humanidade, de humanitária, para as mães. As mães foi esquecida, porque as mães, elas batem de frente com siglas partidárias, e a gente vimos as ajudas no começo, só para o grupo que é de sigla partidária. Nós não somos de siglas partidárias, nós somos nós por nós. Então, a gente tivemos muita dificuldade no começo que teve as doações, né? Então, a gente conseguimos se virar nos 30. Mas agora, que ninguém mais quer ajudar, a gente agora é que precisamos, né? Agora que a gente precisamos, porque eu acho que cada um abraçar e doar uma cesta básica, eu tenho certeza que essas mães têm algumas, assim, bem pobrezinha, que precisa dessa ajuda, que com certeza para quem doar vai ser multiplicado. A gente queria as doações das cestas, mas a gente sabe da dificuldade que é trazer essas cestas de São Paulo para cá, porque a gente vimos que a Educafro, mais uma outra organização, eles vieram, eles gastaram muito, frete, pedágio, e a Baixada Santista é um buraco, né? A gente fala um buraco, se separado com uma serra, mas é um buraco, esquecido, e a gente nunca esquece das pessoas aí da Grande São Paulo, por aí afora, a gente sempre atende e a gente clama, né, para poder a galera ajudar essas mães, sabe, no mínimo, numa cesta que não vai deixar ninguém mais na pior, porque a gente sabe que todo mundo está numa pandemia, né, com várias dificuldades. Mas eu acho que quando a gente doa de coração é multiplicado para nós mesmos. Sim, isso mesmo. É isso. Então, o link está lá na bio. Além disso, acompanhem as redes das Mães de Maio, né? O Facebook, o Instagram das Mães de Maio. A Débora está sempre publicando. Não sei se é você que cuida, mas as mães estão sempre publicando lá as participações em live, notícias do que está acontecendo com o movimento. Então, Mães de Maio, não achem
com burocracia e colocam barreiras fortes. Está todo mundo te agradecendo desde o começo aqui com Débora, várias pessoas emocionadas, passaram aí desde o nosso primeiro encontro mais de 100 pessoas, e essa live vai ficar gravada, então a gente vai divulgar lá no nosso IGTV, que essa live faz parte desse projeto do Coletivo Sementes, que nasceu também inspirado na luta das Mães de Maio. O projeto Querem Nos Enterrar, Mas Somos Sementes. A gente está produzindo vídeos sobre o luto da mãe. A semana, daqui a a gente vai falar também. A gente quer conversar com você sobre isso, Débora, se tem presença de pais ou não na luta, né, dos Eunice. E aí sigam as nossas redes, né, do coletivo. Os vídeos estão, como a Débora diz, é um jeito de ecoar esses vídeos que a gente está fazendo, né, de espalhar essa voz. Acho que você falou lá nessa coletiva de imprensa que é um grito de guerra, né? Essa coisa de nossos mortos têm voz, a gente leva isso a sério e tenta fazer com que essa voz ecoe, para que as pessoas entendam, escutem e se solidarizem de algum jeito e tomem na luta, né? Então a gente agradece, obrigada, passamos do tempo aí que a gente combinou, mas acho que foi necessário. E aí queria que você desse suas últimas palavras aqui para se despedir. Olha, eu quero agradecer assim imensamente toda essa galera. Eu estou vendo a Cíntia, Murilo, de Salvador, Cíntia, da Baixada Santista, e vários outros, assim, se eu ficar citando aqui, aí que a gente não sai daqui hoje. E dizer que não recue, não entre no retrocesso, avance, mesmo com passo de tartaruga, porque precisa ter sabedoria para seguir em frente, para não ser atacado. Mas não dê passo para trás. Só olhe para trás para saber o quanto você andou. E dizer que por mais que nosso coração sangra, quando a luta vem pelo útero, a gente abraça todos os filhos, porque em cada um de vocês tem um pouco dos nossos filhos. E dizer, não abaixe a cabeça para o retrocesso. Engrossa esse coro dessas mães da solidariedade com humildade, que com humildade a gente vai vencer essa batalha, porque o ego não leva a lugar nenhum. A gente tem certeza que a gente vai e a gente volta várias vezes sem fazer o retrocesso. E dizer que a nossa necessidade vão além das urnas, porque o poder popular está aí e nós, Mãe de Maio, vamos parir uma nova sociedade, porque os nossos mortos têm voz e os nossos mortos têm mãe. Salve, Mãe de Maio. Salve, rebeldia, rebeldia. Aprendi com você, não vou mais deixar de falar isso. Rebeldia. Rebeldia. Salve, muito obrigada. Obrigado vocês, a cada um. Força, axé. Treta. E a gente segue. Treta. Obrigada, Débora. A gente continua se falando. Tchau. Treta. Treta. Vou falar que eu tô segurando o celular. Treta. Tchau. Obrigada. Treta. Tá bom. Um beijo, obrigada, boa noite. Tchau. Tchau, Treta. Vou tentar